Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Em Torno do Sexo. E traz a seguinte questão do Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Item número 201 de O Livro dos Espíritos. E Emmanuel esclarece: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, às quais devemos, na Terra, um instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Que a luz, a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 200 a 202. Elas estão na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. O item é sexo nos espíritos. Então, nós iremos abordar nessas questões se os espíritos têm sexo, se nós podemos reencarnar com sexo diferente daquele que temos hoje. E
O espírito, né, quando ele está lá na erraticidade e ele vai reencarnar, ele prefere o quê? Reencarnar como um homem ou se ele prefere reencarnar como uma mulher? Bom, então, primeira questão. Têm sexos os espíritos? E olha o que eles responderam. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização física. Né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, no plano espiritual, não existe a necessidade do sexo. Os espíritos eles vão ter relações de amor, né, e simpatia. Né? A afinidade no plano espiritual, ela se dá através do amor e da simpatia. O sexo é o que? É uma organização física, corporal do indivíduo, não pertencente ao espírito, né? E sim à matéria. Não se trata de uma condição morfológica. Não há órgãos sexuais masculinos ou femininos na personalidade mortal, estabelecendo essa distinção. Então, nós temos a necessidade, quando encarnamos, dessa diferenciação sexual, justamente para que ocorra a união entre dois seres, para que haja ali uma família, né, que é a célula, que é a base da sociedade. Né? Então, essa atração inicial, ela é puramente animal, sexual, né, que vai, evidentemente, é uma ferramenta que é utilizada, que vai se transformar em amor, em simpatia, né, ao longo das nossas jornadas evolutivas. Mas no começo, né, a atração era puramente animal, né, sexual. Nós precisamos, é o modelo que nós seguimos, né, que nós temos para nos auxiliar na nossa evolução, é o modelo familiar. Né? Eu constituo ali um grupo onde uma personalidade feminina, né, ela recebe em seu útero um outro espírito, ali ela nutre, né, aquele espírito, além de nutri-lo com sua alimentação, ela nutre aquele ser com pensamentos, com sentimentos, né, sentimentos de amor, de simpatia. Aquele ser que está ali dentro está recebendo aquilo também, está aprendendo dentro do útero. Quando ele nasce, ele vai receber, além daquele carinho, daquele proteção da mãe, ele vai receber do pai, dos avós, dos irmãos, aquele carinho, aquela proteção. Então, é o laboratório divino, né? Ali você aprende, é a escolinha básica, onde você vai aprender esses sentimentos, onde você vai desenvolver, não é, esses sentimentos para quê? A ideia é que eu leve isso para o exterior, né? Para a minha relação fora daquele grupo, né? Até o ponto de nós aumentarmos esse contingente, não é? E isso eu consiga cada vez mais dentro do meu entendimento, daquilo que eu vou assimilando, entender que família é algo muito maior, né? Nós fazemos parte da família espiritual, não é? Que é a humanidade inteira. Então, nós aprendemos ali em pequenos grupos, vamos crescendo, vamos abrangendo esses horizontes até que, na nossa jornada evolutiva, nós consigamos entender que todos são da mesma família e ter esses sentimentos de amor, de carinho, de proteção, não só com aquele círculo restrito, não é, que é o nosso grupo familiar, mas para com todos. Né? Então, para que exista a família, é necessário, né, que exista essa reprodução. Né? Nós não criamos o espírito, nós criamos corpos que vão dar condições aos espíritos de evoluírem. Né? Nós fornecemos, né, a ferramenta. Então, nós temos uma participação aí, nós somos co-criadores, né, com o grande Criador, que é Deus. Né? Nós
aproveitando essa condição biológica, essa condição morfológica, nós vamos aí nos ajudando mutuamente, não é? Hoje na condição de filho, amanhã na condição de mãe, de pai, nós vamos invertendo esses papéis, né? E vamos colaborando com a obra divina ao mesmo tempo que nos aproveitamos, né? Que tiramos os nossos conhecimentos e temos ajuda aí para evoluirmos. Então é tudo uma grande família, né? Nós participamos, né? Primeiro daquele pequeno grupamento familiar, depois da grande sociedade, né? Nós somos dependentes, né, dessa estrutura para evoluirmos. E o sexo é fundamental, né, enfim, na construção, não é, desse modelo. Não é uma ferramenta, mas que pertence somente ao plano material, né? O espírito, ele não tem sexo, ele não precisa disso porque ele não se reproduz, não é, na erraticidade, no plano espiritual. Questão seguinte, questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então, eu hoje sou homem, aí eu desencarno, numa próxima encarnação eu obrigatoriamente tenho que vir como homem ou posso vir como mulher? Olha o que eles responderam. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, pode sim. Um homem reencarna como mulher e vice-versa. O espírito ele pode reencarnar várias vezes como homem ou como mulher. E nós vamos aí alternar, né, o sexo com menos frequência ou com mais frequência de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Isso que vai definir, não é, o sexo. Não existe uma obrigatoriedade de eu vou vir sempre como homem ou vou vir sempre como mulher. O que acontece é que reencarnando múltiplas vezes como homem ou como mulher, isso vai me dar a possibilidade de desenvolver, né, as potencialidades minhas, espirituais, e eu vou poder exercitar e tirar o que é de melhor, não é, na masculinidade e na feminilidade. São experiências diferentes e todas duas são engrandecedoras. Então, como não existe privilégio na criação e como Deus é justo, né, eu não posso beneficiar uns de vir numa determinada condição e prejudicar a outros. Né? Então, existe essa alternância assim. Mas tem aquela coisa, né? O espírito ele tem pendores, tem tendências. Então dizemos que é um espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é feminino. Mas o que acontece? Isso é num determinado período onde o espírito ele não está completamente evoluído. Mas com o desdobramento das nossas experiências evolutivas, o que vai acontecer? Eu vou ter um equilíbrio entre essa masculinidade e a feminilidade. Então, nós podemos reencarnar, né, em sexos diferentes. Então, essa coisa o homem, né, eu posso fazer tudo, eu tenho direito a tudo, eu tenho que aprender a respeitar a mulher, né? Porque amanhã eu posso estar no lugar daquela mulher desrespeitada, né, subjugada, vilipendiada e vice-versa. Então, deve haver, né, um respeito mútuo, né, entre o homem e a mulher, porque isso é uma condição puramente morfológica
biológica e necessária à evolução do espírito, que não tem sexo, né? Nós não temos sexo. Então, se eu encarno como homem e aprendo a respeitar o sexo oposto, né? Melhorando as condições daquele sexo oposto, quando eu tiver que reencarnar no sexo oposto, eu vou estar sendo beneficiado. E vice-versa, se eu encarno como uma mulher e respeito, não é, aquele indivíduo e o ajudo a evoluir, quando eu reencarnar naquela condição, eu também vou me beneficiar, não é, daquela condição. Né? Nós estamos aqui em parceria, nós somos parceiros. Não é? E olha, parceiros que trocamos de papel. Né? Depende da necessidade, depende do planejamento que exista. Não é? Eu posso ter necessidade de reencarnar como uma mulher porque eu preciso vivenciar essa experiência, né? Em primeiro lugar. Eu posso ter necessidade de reencarnar como uma mulher porque eu quero muito beneficiar alguém, um espírito afim, que esteja necessitando e no momento ali não existe essa possibilidade, eu posso me voluntariar, né, para consolidar também os laços de amor, passar por essa experiência. Então, nós devemos prestar muita atenção nisso, não é? Que nós somos espíritos, nós somos espíritos. Nós vamos retornar à pátria espiritual e eu tenho que prestar atenção, não é? Em como que eu vou proceder aqui, porque isso vai se refletir lá em cima. Não é? Então, nós damos muita atenção ao caráter transitório dos nossos dias aqui na Terra, e a gente tem que entender que essas posições, elas se alternam. Né? Então, é olhar para o irmão, seja ele homem, seja ele mulher, como eles são realmente irmãos. Né? Tudo que eu fizer a esse irmão vai refletir em mim. Né? Então, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo. Né? Independente de sexo. Respeito. Bom, chegamos à última questão, questão 202. Quando errante, o que prefere o espírito? Né? Quando errante, quando o espírito está na espiritualidade, não está encarnado. O que prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Eles responderam: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, nós escolhemos, né, a condição masculina ou feminina de acordo com as provas que nós vamos passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, então eles podem ter essa alternância, né, e aproveitar, não é, cada possibilidade que essa alternância vai lhe dar. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporcionam provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganhar experiências. Então, da mesma forma que eu encarno como rico, como pobre, para aprender com essas situações, eu também vou reencarnar como um homem, como uma mulher, para aprender com essas situações, né? Que eu tenho que progredir em tudo. Então, eu tenho que passar por experiências sociais diferentes, eu tenho que passar também por experiências biológicas, reprodutivas, vamos assim dizer, diferentes para aproveitar o que cada experiência dessa possa me dar. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Né? Então, não teria a possibilidade de saber como é que é ser mãe, como é que é gerar um ser, né, dentro de mim. Você tem em cada
situação, você tem aí os seus prós e os seus contras, mas você vai sempre evoluir, né? Na espiritualidade, o que os espíritos nos mostram aí é que os espíritos que reencarnaram, né, tiveram mais experiências como mulheres, assim, eles desenvolveram mais esse lado do amor, não é? São espíritos mais amorosos, porque justamente, né? Porque a mãe ali, ela dar à luz, carregar um ser é muito mais sacrificante, né? Você ser mãe do que você ser pai. A mãe tem que abrir mão de uma série de coisas, né? Não é só dar à luz. Depois que a criança nasce, são vários cuidados, entendeu? Então a mãe, ela não pode deixar o filho e, entendeu, ali, que ele precisa de cuidados, ele precisa ser amamentado, por exemplo, né? Então mesmo que o homem hoje já colabore, seja mais participativo na criação do filho, é evidente que a mãe ela ainda carrega, né, a maior parte aí né, na educação, no contato físico com o filho, é sempre mais trabalhoso, vamos assim dizer, para uma mãe do que para um pai, né? Mas isso aí são circunstâncias, né? E nós vamos aprender isso, né? Porque eu vou reencarnar também como mulher, vou passar por isso. E a mulher vai estar do outro lado. Então, o que nós vemos hoje em dia, apesar de acharmos que não estamos evoluídos, mas basta olhar aí para a época, um pouco tempo atrás, né? Os nossos avós, como é que era, né? O que a mulher tinha que passar. E hoje em dia, as liberdades, né? Cada vez maiores, né? Essa coisa da igualdade, né, dos direitos do homem e da mulher, a nossa sociedade, assim, como um todo, né? Claro que você tem países ainda que a mulher ainda é muito desprestigiada, né? Existe muitos privilégios para os homens, mas a gente vê de uma forma geral que essa mentalidade ela mudou, né? O homem, né, o espírito que encarna como homem, ele também está ficando mais participativo, né? Você vê pais, né, que se desdobram aí, que ajudam também a mãe na educação, no cuidado, né, de aquela coisa de trocar fralda. Antigamente, homem nenhum fazia isso, né? Meu avô trocar fralda, esquece essa coisa de mulher. Mas hoje em dia, você já, né, você vê aí vários papais que ajudam aí, né, com muito zelo, com muito cuidado, não é? As mamães. Então, hoje em dia, a mulher, ela trabalha, ela ajuda no sustento da casa também. Então, impossível você ter aquela condição, não é? Das avós. Então, é necessário que haja esse comprometimento, não é? Do pai, a cada vez mais essa participação dos pais. E hoje em dia o que você vê é que é todo mundo ali, quem tiver condições de ajudar os avós, né, irmãos, enfim. Se a pessoa não tem condições, né, de pagar aí uma babá, uma creche, você tem a participação toda daquele grupo. E o que você tem com isso aí? Você tem é, é, uma abrangência maior, né, daquele núcleo de amor. Então, também a gente vai evoluindo, né, não só na questão puramente espiritual, mas socialmente, né? A nossa sociedade ela vai refletindo também os ganhos, os nossos ganhos espirituais. Então, vai todo mundo acaba se beneficiando, né? Você poder reencarnar, ora como homem, ora como mulher, essa inversão de papéis vai fazer com que você olhe com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho, né? Dentro da justiça divina, para aquele ser, né? Porque já que o Criador ele é justo com todos, não tem privilégios, então eu não poderia
simplesmente está sempre numa posição, né, mais tranquila, mais favorável do que o outro. Então, isso aí tem que ser dividido, né? Então nós estamos evoluindo, né? O sexo, ele tem o seu papel biológico necessário, mas assim como os bens também, nós temos que entender que são ferramentas, né, que servem para o espírito evoluir. Nós não encarnamos para sermos os bambambãs do sexo, para sabermos. Eu não vou passar minha vida inteira aqui só preocupado com sexo, só me relacionando com outras pessoas por causa do sexo, né? Tendo sexo como meta, porque eu não vou chegar lá no plano espiritual, meu filho, o que você fez da sua jornada, né? Quando eu for confrontado pela minha própria consciência, né? E, enfim, eu não vou ter uma colônia espiritual de espíritos evoluídos, né, a me receber porque simplesmente eu fui o bambambam do Kama Sutra, né, porque eu me dediquei ao estudo e prática, né, do sexo enquanto estava aqui na Terra. Nós não encarnamos para termos experiências sexuais. É isso que a gente tem que ter em mente. O sexo é uma ferramenta, né, que deve ser usado assim como a riqueza, né, o poder, são ferramentas que devem ser usadas em nosso benefício para evoluirmos. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, né? Não nos deixarmos levar, né? Porque assim como uma pessoa se vicia em álcool, em drogas, ela se vicia em sexo também. Isso nos tira da verdadeira programação para que nós vemos. Nós não reencarnamos para ter uma trajetória pura e simplesmente sexual na Terra. É isso que a gente tem que ter em mente, né? E o que acontece? Nós nos viciamos os nossos centros genésicos com sexo, com comida, né? com drogas, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Fazer sexo com um outro indivíduo é uma responsabilidade muito grande, vai muito, muito mais além, não é, do que simplesmente ali um contato físico, né? Quando duas pessoas fazem sexo, elas estão trocando ali fluidos espirituais também, energias espirituais. Isso é muito sério, né? Então nós temos que entender e respeitar, né, cada vez mais essa ferramenta que nós temos, né? Nós estamos aqui para desenvolver o amor, né? O amor, simpatia, afinidade, e não, né, nossos conhecimentos sexuais. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, na página 4, o Kardec ele colocou esse texto, não é? De acordo, claro, com os ensinamentos espirituais. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Então, o espírito de um homem ou o espírito dito de uma mulher, um espírito mais masculino ou mais feminino, reencarnando, ele tem ali a possibilidade, todas as possibilidades de se adequar, porque aquele organismo, né, é um organismo preparado para receber um sexo ou outro sexo, né? Essa influência, ela não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Então, eu reencarnei como mulher, né? Quando eu desencarno, eu ainda tenho essa influência, né, de ter tido essa experiência. Então, eu ainda me vejo no plano espiritual como espírito de uma mulher.
Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de uma mulher, cuja marca nele ficou impressa. Então, eu reencarno muito como homem, eu reencarno muito como mulher. Eu vou me ver, né, sempre, como um homem no plano espiritual ou como mulher. Somente quando chegado a certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais essa dissociação, não é, de personalidades, ela vai se apagar. Não é? Você não existe, né? Essa característica no espírito evoluído. É um homem ou uma mulher, é um espírito, né? Com caracteres mesclados, tanto masculinos ou femininos. Então, a condição, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu estou homem ou eu estou mulher. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, olhar sempre para o nosso irmãozinho como igual, né? Seja em que condição eu estiver, e também vale ali, né, o lembrete, né, da posição social também. Né? Eu não sou um espírito rico, eu sou um espírito pobre. É a mesma coisa. Né? Eu posso reencarnar muitas vezes como um espírito pobre na espiritualidade, porque eu sou pobre, eu sou um espírito pobre. Né? E isso aí eu reencarno como rico. Ah, não, eu sou um espírito, eu sempre reencarno como rico, como poderoso. Não, a gente não tem essa distinção também no plano espiritual. É claro que se você reencarnar sempre, né, numa determinada condição, sempre não, mas uma grande, ter grandes experiências num sexo ou no outro, isso vai imprimir, né, no seu psiquismo aquelas características. Né? Você vai sempre se ver, vai se apresentar com aqueles caracteres. Mas isso é temporário. Né? Isso é temporário porque a partir do momento que nós evoluímos, isso vai se apagando. Né? Essa experiência é uma experiência material, assim como um músico, por exemplo. Né? Um espírito que ele reencarne várias vezes para desenvolver ali aquele campo da música, né? Essa potencialidade musical, ele vai se ver como um músico durante algum tempo. Mas aí ele precisa reencarnar também para desenvolver outras áreas. Por exemplo, ele precisa desenvolver a área da lógica, da matemática, ele pode reencarnar outras tantas vezes, né? E desenvolver essas potencialidades, ele vai se ver naquele momento como um matemático. Né? A partir do momento que ele tome conhecimento dos seus ganhos, né? Das suas outras experiências que ele teve, das potencialidades que ele desenvolveu, aí ele vai se ver como uma mescla de músico. Eu sou um músico que tem conhecimentos matemáticos. Né? Ele não se vê mais como um músico, ele se vê como um ser que ele abrange ali o matemático e o músico. Da mesma forma, nós, não é, tendo muitas experiências como homem, na pátria espiritual vamos nos enxergar como homens, mas a partir do momento que nós tivermos as experiências femininas, nós vamos nos ver como uma mescla, né? E vamos entendendo, vamos compreendendo que essa condição é uma condição temporária. Né? Enfim, todos nós temos o nosso papel a desenvolver aqui na criação divina, todos nós somos colaboradores da grande obra, né? Nós usufruímos, nós somos co-criadores e usufruímos, né, de todo esse sistema para evoluirmos. Então, isso que nós temos que ter em mente, colocar, né, sempre cada coisa em seu lugar, né, dando a elas a determinada importância. Nós, em tudo, temos que pensar que somos seres espirituais, né, tendo experiências na matéria para evoluirmos. Nós não somos matéria. O sexo, né, os gozos,
Isso tudo é da matéria. Fica aqui, nós não levamos, né, para o plano espiritual esses gozos que fruímos aqui. Os tesouros que nós levamos para o plano espiritual são outros, que Jesus já nos ensinou. Então, meus irmãos, que a luz, a paz, o amor do Divino Mestre permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem com Deus.